confisco de bens de organizações criminosas apenas ao fim do processo judicial. Na visão do governo, tratam-se de pontos inegociáveis que desconfiguram o projeto inicial proposto pelo Ministério da Justiça. Por causa disso, o Palácio do Planalto tenta adiar a votação do texto de derrite para que as alterações possam ser feitas. O INSS prorrogou para fevereiro de 2026 o prazo para contestar descontos indevidos feitos em aposentadorias e pensões. O período para que os beneficiários registrem a queixa se encerraria nesta sexta-feira, mas o limite foi estendido. O objetivo é dar mais 90 dias para as reclamações. Até agora, 3.700.000 pessoas pediram pelo ressarcimento do dinheiro. Os descontos indevidos estão no centro do escândalo que desviou bilhões de reais de aposentados e pensionistas no país. E pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas num grave acidente entre uma van e uma carreta e um caminhão-baú em Guaratuba, no litoral do Paraná. A batida aconteceu na rodovia BR-376, que liga Curitiba com o estado de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu depois do tombamento da carreta, que, assim como a van, pegou fogo. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz, Rádio O Povo CBN, Cariri. Todos os sábados, às 18 horas ou após as jornadas esportivas, as Frias do Sérgio, o mais cáustico programa do rádio esportivo cearense, com Sérgio Ponte, o repórter Bibola de Ouro. Oferecimento Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial, 3194-3194. Pensou em material elétrico? Pensou SV Elétrica, 3214-7900. Governo do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Luva Material de Construção, 3247-7106. Bezerra e Oliveira, 60 anos, 4011-9722. E Giga Mais Fibra, a internet patrocinadora da elite do futebol cearense. Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play. O dia a dia do Palácio do Planalto. As discussões no Congresso Nacional. As decisões do Supremo Tribunal Federal. Conversa de bastidor. De segunda a sexta, as jornalistas Andréia Sadi, Bela Megali e Malu Gaspar comentam o que de mais importante acontece na capital federal. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Debates do Povo. Oferecimento residencial para idosos Primavera. Cuidado e bem-estar. Ligue 85 99733 3074. Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde.
Em Fortaleza, pela FM 95,5 e no Cariri, pelo Povo CBN Cariri, FM 93,5. Estamos ao vivo ainda no YouTube do Povo e também no Facebook do O Povo e da Rádio Povo CBN. Lembrando que a gente também está lá na TV O Povo, canal 48.2 em sinal aberto, com reprise no dia seguinte ao meio-dia. E a rodada mais recente da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 12, mostra que o governo do presidente Lula é aprovado por 47% da população brasileira e desaprovado por 50%, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Esse é o primeiro levantamento após a operação policial que terminou com 121 mortos e causou atrito entre o Palácio do Planalto e o governo do Rio de Janeiro, notadamente com o governador Cláudio Castro, que é do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aí, esse elemento do massacre, ou da matança, ou da operação bem-sucedida, caso você queira chamar de uma maneira ou de outra, já foi, obviamente, tratado como uma das variáveis responsáveis por essa queda. Não queda, porque houve uma variação dentro da margem de erro, mas assim, uma espécie de contenção naquele movimento de crescimento da popularidade do governo Lula, A Quest mostra que a operação é aprovada, por exemplo, por 67% dos brasileiros. Esse percentual é ligeiramente acima dos 64% apurados pela pesquisa realizada apenas com moradores da cidade do Rio de Janeiro, logo após a operação policial. Também 67% dos entrevistados entendem que não houve exagero na força empregada pelos agentes policiais, contra 29% que pensam o contrário, ou seja, acreditam que foi uma operação que usou métodos excessivos ou força desproporcional, E ainda sobre segurança pública, a Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei antifacção, após o presidente da Casa, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, e o relator da matéria, Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, também secretário de Segurança licenciado, recuarem em 2 pontos criticados pelo governo federal, Já é a terceira versão dessa proposta, a perspectiva de que ela seja examinada, votada ainda hoje, não se sabe se de fato vai ser, O autor da medida original, o Derrite, decidiu não alterar a lei antiterrorismo e criar uma legislação autônoma. O deputado afirma que o projeto instituirá um marco legal de combate às facções criminosas. Aí o Derrite, que está conseguindo a proeza de incomodar tanto gente dentro do PL quanto gente dentro do PT, Vamos lá então participar e dar início aqui ao nosso debate do Povo de hoje. Tenho o prazer de receber aqui diretamente dos estúdios da Rádio Povo CBN, Leandro Vasques, que é advogado criminalista. Boa tarde, Leandro, bem-vindo ao debate. Boa tarde, meu caro Henrique Araújo, a legião de teleouvintes do Povo, uma satisfação retornar aqui à casa. Vamos lá então, a gente já tá com todo mundo aí, não é isso? Vamos chamar aqui o Laércio Noronha, que participou outro dia, tá de volta aqui com a gente para discutir segurança pública. O Laércio é professor de Direito e escritor. Boa tarde, Laércio, bem-vindo ao debate. Boa tarde, Henrique, produção, a toda a seleta audiência do Debate do Povo CBN, e um grande abraço ao Leandro Vasco. Ok, aqui com a gente também André Santos Pereira, que é delegado de polícia do estado de São Paulo, especialista em inteligência policial e segurança pública. Boa tarde, delegado André, bem-vindo ao Debate do Povo. Bacana, você precisar. O delegado está numa ligação, daqui a pouco a gente volta aqui e dá boa tarde ele e se manifesta aqui, Aqui também com a gente vai estar o Robson Rodrigues, que é cientista social e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vai entrar daqui a pouco para discutir esse tema tão importante, Tanto o PL antifacção quanto a popularidade também do presidente logo depois da operação policial lá no Rio de Janeiro, E para participar com a gente, você pode mandar dúvida, pergunta, questionamento pelo WhatsApp, 85996992299. Pode também mandar mensagens pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN também. O Povo, são agora 16 horas e 12 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Henrique Araújo. O fato do dia.
Vamos lá fazer um giro pelo noticiário, começando pela Folha de São Paulo, que é manchete, que é destaque neste momento. 7 presos suspeitos de liderar o Comando Vermelho no Rio de Janeiro são transferidos para presídios federais. E aqui, logo abaixo, Derrite contraria governo e oposição e relator pede maturidade para que o PL antifacção seja mantido, né? Como eu já falei, essa é a terceira versão do projeto que foi apresentado, mas tem causado incômodo aí tanto na base do governo, ou seja, tanto entre partidos aliados do presidente Lula, quanto também entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O líder do partido do PL lá na Câmara dos Deputados já disse que não concorda com a retirada daquele ponto do projeto que equiparava a facção criminosa a grupo terrorista. Esse é um ponto aí que para os bolsonaristas é muito importante ser mantido no projeto, mas do qual o Derrite abriu mão para tentar viabilizar um texto que seja de fácil aprovação. Mas tem visto aí que não está tendo muito resultado, pelo menos por enquanto, né? Aqui no Jornal O Globo, que é manchete nesse momento, também PL antifacção. Gleisi Hoffmann, que é secretária de Relações Institucionais do governo, pede alteração de 4 pontos do projeto e Derrite admite que pode fazer novas mudanças, né? Então já seria aí a 4ª versão desse projeto de lei, não é? A gente tinha aí sugerido que ele poderia chegar a 5 versões, ontem eu falei isso, mas foi em tom de brincadeira. A gente já vai para a 4ª versão do projeto, né? E aqui logo abaixo, população se divide sobre quem é responsável por segurança pública, aponta pesquisa, né? Vamos para o estado de São Paulo, que é manchete. PF diz que ex-nora de Lula atuou para liberar recursos do MEC para a empresa suspeita de fraudes. Essa é a manchete do estado de São Paulo neste momento. E abaixo também resultado da pesquisa Genial Quest, debate sobre segurança freia alta de Lula, desaprovação oscila para cima, né? E aqui na lateral, a coluna da Raquel Landim, que trata da possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro logo de cara no regime fechado, não é? Bolsonaro na papuda seria tiro no pé para Alexandre de Moraes, saiba o que está em jogo. É isso, vamos finalizar aqui o nosso giro pelo noticiário com o jornal O Povo, que está na manchete aqui nesse momento. Ceará registra 41 mortes por intervenção policial em outubro. O número é o maior de 2025, né? E aí eu lembro que esse aumento de mortes em intervenção policial coincide exatamente com esse endurecimento no discurso na área de segurança pública do governador Eumano de Freitas, né? Que parece que não quer ficar atrás em relação a governadores aí do campo da direita, Cláudio Castro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, enfim, todos eles, Tarcísio de Freitas, que adotam esse tipo de retórica, né? E a gente tem visto isso sendo replicado aqui também no estado do Ceará. Vamos lá para ver se a gente consegue falar agora com o delegado André Santos, a quem dou boa tarde mais uma vez. Boa tarde, delegado. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Obrigado, bem-vindo aqui ao Debates do Povo. Queria começar com o advogado Leandro Vasquez aqui, logo de cara, falando sobre projeto de lei antifacção. A gente já vai para a 4ª versão, obviamente que já seria um tema de natureza muito espinhosa, né? Uma agenda tanto explorada pelo campo de direita, digamos assim, no Brasil, mas também pelo campo de esquerda. A gente vê uma queda de braço, por exemplo, entre o governo federal e o Tarcísio de Freitas, entre o Lula e o Cláudio Castro, depois da operação lá no Rio de Janeiro. Eu queria primeiro perguntar se o senhor concorda com alguns pontos que estão neste momento lá no relatório e com os pontos que foram retirados também. Por exemplo, a base bolsonarista lá na Câmara dos Deputados se queixa de que aquele trecho que equiparava a facção criminosa a grupo terrorista foi alterado. Ele foi excluído do texto para facilitar a aprovação dele. O senhor acha que isso foi benéfico para o projeto ou não? Pois não, meu caro Henrique Araújo, saudar novamente, né, no caso do delegado doutor André, o Robson que vai participar e meu dileto amigo Laércio Noronha, que quando eu presidi o Conselho Estadual de Segurança Pública, deu uma contribuição valiosíssima com as suas pesquisas de fôlego, e saudar todos os ouvintes. Bem, eu inicialmente ponderaria que eu penso que um debate dessa gravidade, né, dessa envergadura, dessa estatura, precisaria, obviamente, de uma discussão mais detalhada, de uma discussão mais responsável. Eu tenho uma certa resistência, né, com essas votações a toque de caixa, né, votar uma legislação de chofre, a queima-roupa, e isso não é a primeira vez. Lamentavelmente, esse populismo penal que tem contaminado a todos
né, já há muito tempo figura no nosso Estado brasileiro. Na década de 90, para dar um exemplo, né, ali se discutindo o embrutecimento da legislação penal brasileira. Desde a década de 90 até os dias atuais, a legislação sempre tem sido majorada. E qual é o efeito disso? A edificação de mais e mais unidades prisionais. Veja só, não sou contrário à atualização da legislação, que obviamente é necessária, e nesse ponto das organizações criminosas é necessário sim uma remodelação. No entanto, se você recuar no tempo, o sequestro, a extorsão mediante sequestro de que foi vítima Abílio Diniz, foi o que resultou na votação dos crimes hediondos de 90. Em 1990, a lei é de julho de 90. Logo em seguida, anos depois, se deram conta que naquela lei dos crimes hediondos que transformavam, que etiquetavam alguns delitos previamente previstos no Código Penal, como extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, que à época era um delito exclusivo, tráfico ilícito de entorpecente, todos aqueles delitos, à época, foram etiquetados como crime hediondo, com dificuldade de progressão e etc. E anos depois, quando houve aquele outro estardalhaço midiático com a morte da filha da novelista, da Glória Pérez, sim, se deram conta que o homicídio qualificado não tinha sido considerado hediondo. E aí, mais uma vez, a legislação é alterada em 94. Mudança. Outra mudança. E a década de 90 foi pródiga em mudanças, né? Vários códigos, várias legislações, crimes contra o sistema financeiro, crimes tributários, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo nasce naquela década de 90. E o que é que nós verificamos hoje? Que o Brasil, mais uma vez, vem padecendo desse mal que os estudiosos denominam de inflação legislativa. Então, toda vez que há um estardalhaço, um impacto nacional, se há a proposta de uma alteração legislativa. Já se tentou reduzir a idade penal, mas se discutiu que é inconstitucional e etc. Então, o que é que nós estamos vendo agora? Mais uma Babel jurídica, um projeto de lei enviado pelo próprio Poder Executivo, pelo Ministro da Justiça, se contrapondo com um outro projeto de lei do deputado Danilo Forte, que trata da questão do terrorismo. Sim. Agora, de paraquedas, aparece o secretário de Segurança Pública de São Paulo sendo convocado, não sei porquê, a queima-roupa, para ser o relator. Ele não estava nem no exercício do parlamento. Lá tem 513 deputados. Eu não entendi, honestamente, ele aparecer para ser o relator e aí tentar condensar esses projetos. Na verdade, se disse que se excluiu o debate sobre a legislação, sobre a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016, mas nesse projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, que está havendo essa condensação, existem sim alterações na lei antiterrorismo, né? Então, o que a gente verifica, mais uma vez, é um debate assodado, precipitado. Repito, eu sou absolutamente favorável a uma readequação legislativa. É preciso, sim, até buscar um maior rigor, uma maior severidade nessas punições, mas a história já conta que não será a publicação mágica no Diário Oficial que vai transformar a realidade. Nós temos que repensar a estrutura de segurança pública nacionalmente. Hoje a Polícia Federal tem um efetivo que flutua entre 13 e 14 mil homens, quando deveria ter o triplo disto. O triplo. Os efetivos das polícias estaduais também têm um déficit, não é? Afora outros investimentos que são precisos, nós reconhecemos, o Estado do Ceará, inclusive, tem feito alguns investimentos, inclusive tentado corrigir esse déficit de efetivo, mas a questão da perícia, por exemplo, eu acredito que ainda precisaria aperfeiçoar, mas do ponto de vista nacional, o Brasil hoje tem a terceira população carcerária do planeta. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Nós temos 200 milhões de habitantes. Nós temos quase 1 milhão de presos. Nós temos mais presos que a Índia. E a Índia tem 5 vezes a população brasileira. Tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, do ponto de vista per capita, né, o Brasil, se diz, o Brasil é o país da impunidade. Talvez há uma punição seletiva, não é? Mas o Brasil é o país que mais aprisiona na América Latina, né? E o segundo que mais aprisiona nas Américas e o terceiro no planeta. Agora, nós vamos embrutecer mais uma vez a legislação sem que outras medidas sejam adequadas. Nós temos sim que asfixiar o aspecto financeiro das organizações criminosas, readequar o tipo penal, remodelar alguns delitos, mas eu penso que era necessário um debate mais cirúrgico, principalmente no Congresso Nacional, que é onde há a profusão das leis. Eu acho que a discussão não pode ser simplesmente juntar um projeto com outro projeto
e votar a queima-roupa, a toque de caixa, de chofre, para amanhã já estar publicado. Porque senão vão surgir uma série de atecnias, como assim aconteceu em 90 com a Lei dos Crimes Hediondos, que o Supremo Tribunal Federal, lá em 2007, foi corrigir a questão da progressão de regime, etc. O projeto, eu tentei folhear, porque ele é relativamente extenso, propõe uma série de alterações legislativas na legislação já em vigor, cria novos tipos penais, enfim, é uma legislação que avança indiscutivelmente, pelo pouco que eu pude analisar, mas eu penso que ela merecia uma discussão, um debate mais minudente. Ok, obrigado, advogado Leandro Vasques. Queria ouvir agora o delegado André Santos Pereira sobre esse vai e vem, essa série de versões, delegado, desse projeto de lei. Obviamente que parte disso se deve à natureza da própria atividade parlamentar, não é? Que tem que discutir, fazer ajustes, acordos políticos e costuras, mas há também uma indefinição muito grande em relação a aspectos que seriam centrais dentro desse projeto. Por exemplo, o caso daquele ponto que equiparava a facção criminosa a grupo terroristas, mas há também, por exemplo, medidas que interferem no modo de funcionamento da Polícia Federal, né? Nesse momento há uma incerteza muito grande sobre como esse projeto interferiria e se interferiria, por exemplo, na atuação da PF. Como é que o senhor está acompanhando isso? Olha, primeiro eu quero compartilhar da mesma percepção do Dr. Leandro. Veja, o projeto foi apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no dia 1º de novembro. Hoje é dia 12 de novembro e o primeiro relatório que já foi feito, inclusive também, no caso, com uma relatoria pinçada para o secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que também é deputado federal, foi apresentada a primeira versão já do relatório no dia 10. Então, você vê um projeto robusto, de fato. A gente tem, neste relatório aí do deputado Guilherme Derrite, mais de 40 páginas ali, e, enfim, diversos dispositivos sendo alterados, do Código Penal, do Código de Processo Penal, dispositivos da Lei de Organizações Criminosas, dispositivos relacionados também à atuação do próprio Poder Judiciário, né, na asfixia financeira de organizações criminosas, né, que tem repercussão no mundo empresarial, e essas dois pontos que trouxeram muita discussão, que é o de levar e alçar as organizações criminosas ao patamar de organizações terroristas, né? Óbvio que com repercussão na lei, né, antiterrorista, que é lá de 2016, como bem explicou também o doutor Leandro, e diante de todo esse cenário e da complexidade de tudo isso, um debate assodado, uma lei sendo feita de afogadilho, na tentativa de ambos os lados da polarização política apresentarem resultados no âmbito da segurança pública, mas deixando um pouco de lado o aspecto técnico para entrarem no aspecto e no viés ideológico, que a pauta trazida pela direita de equiparar organizações criminosas a terroristas, isso é fato, isso é uma pauta, obviamente, que sem entrar no mérito da discussão, mas é uma pauta ideológica, e de outro lado você vê a esquerda buscando fazer algo no âmbito da segurança pública e tentar ocupar espaços em que, de fato e historicamente, a esquerda não tem ocupado. Portanto, o debate ele se perde na polarização ideológica, a técnica fica de lado e a população segue desprotegida. Acima de tudo, porque nós estamos falando, inclusive, em uma alteração no aspecto abstrato. A gente está falando de alterar leis para que a gente tenha, no futuro, algum resultado em razão disso. Mas a gente está deixando de lado e deixando de fazer aquilo que é necessário hoje, com a legislação que já existe, que é proporcionar às forças de segurança condições de realizarem o seu trabalho, qualificar as forças de segurança para realizarem o seu trabalho e entregar resultado imediato à população. A gente não precisa focar os olhares para resultados de médio e longo prazo, como é uma alteração legislativa. A gente precisa olhar e fazer aquilo que é necessário de imediato. A gente vê esse movimento do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo de sair aqui do Estado, onde ele
onde ele é o secretário da Segurança Pública, deixa de realizar a execução do trabalho de segurança pública para entrar numa pauta que, óbvio, dentro de sua legitimidade quanto deputado, de uma pauta legislativa em abstrato. E aí a gente fica vendo esse jogo de empurra-empurra e de jogar conta dos problemas da segurança pública de um lado para o outro, entre essa polarização, e a população é que vem perdendo dentro desse cenário. Delegado, ainda insistindo aqui no ponto, o senhor avaliou que esse trecho que equiparava facção criminosa a grupos terroristas seria uma pauta ideológica, foi isso? Exatamente. A gente tem sim uma pauta ideológica por trás disso. De outro lado, no aspecto técnico, a gente vê uma tentativa de se justificar isso dentro ali do relatório, no sentido de que, olha, a gente não está transformando a organização criminosa em organização terrorista, a gente está apenas equiparando, ou seja, trazendo os efeitos da legislação antiterrorista, que é a Lei 13.260 de 2016, para aplicar alguns aspectos dessa legislação às organizações criminosas que atentam contra o Estado, que intimidam o Estado e que praticam crimes no âmbito de organizações criminosas com repercussão social maior do que uma organização criminosa tradicional, que é aquela estruturada, com divisão de tarefas, com 4 pessoas para realizarem crimes, né, com penas acima de 4 anos. Então, a gente tem uma busca, sim, de enrijecimento, no caso do tratamento das organizações criminosas, mas talvez a gente descamba para um aspecto ideológico de tentar colar essa etiqueta de que as organizações criminosas são terroristas e, de certo modo, aproveitar isso dentro de um discurso político com viés ideológico. Então, é nesse sentido que a gente explica. Olha, a pauta está sendo levada para um viés ideológico, tanto pela direita quanto pela esquerda. E a gente vê o aproveitamento da esquerda nessa pauta ideológica quando afirma que o relatório do deputado Guilherme Derrite tenta blindar as organizações criminosas no âmbito dos estados. E o que a gente vê é que a proposta que foi feita no sentido de que a Polícia Federal deveria, isso também não está muito claro no relatório, comunicar aos governadores quando for realizar a investigação de organizações criminosas dentro do Estado. Eu, na minha percepção, não acredito que o objetivo foi blindar organizações criminosas. Eu não acredito que o deputado Guilherme Derrite propôs isso para blindar organizações criminosas, mas que, de certo modo, houve uma tecnia naquela proposta, e isso vem sendo aproveitado dentro do discurso político pela esquerda para atacar também a direita. Vamos fazer aqui nosso primeiro intervalo no Debate do Povo. Para quem está acompanhando pelo rádio, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá, seguindo aqui com o nosso papo hoje sobre segurança pública, sobre esse PL antifacção. Quero ler alguns comentários. O Carlos César diz o seguinte: acho que essa pesquisa, ele está falando da pesquisa Genial Quest, foi feita na Barra da Tijuca e nas igrejas evangélicas, não é? Será que foi lá? Tem comentário do Carlos Ronaldo também, tem comentário, deixa eu ver, do Ricardo Maia, que diz assim: boa tarde, nos anos 90 o Código Penal foi modificado com tipificação e aumento das penas e não surtiu efeito. A criminalidade aumentou exponencialmente. Essas mudanças hoje são para buscar as mesmas soluções. Laércio Noronha, queria convidá-lo aqui para participar do Debate do Povo. Mais uma vez, boa tarde. Como é que você avalia essas mudanças aí nesse projeto de lei? Você acha que, de fato, esse ponto que equiparava a facção criminosa a grupo terrorista é uma agenda ideológica ou não? Poderia ter alguma efetividade? Estender aqui as saudações ao doutor André, ao doutor Robson, e dizer que eu me associo ao que os nobres debatedores falaram há bem pouco tempo. Sempre se busca, a partir de um fato que tem uma comoção nacional, ou criar um órgão, ou aumentar os investimentos, ou uma nova legislação muito mais contundente. Também me associo ao que foi colocado, que com a polarização, as pessoas têm menos opinião própria sobre assuntos que ela domina ou não dominam, e mais se filiam a narrativas de caráter ideológico. Também me associo
aos posicionamentos explícitos ou não, dizendo que a política de segurança pública não é política de Estado. Nós não temos um padrão nacional, nem nos estados e muito menos nos municípios. Então, nós temos política de governo. E as pesquisas de opinião vão demonstrar o seguinte, até para furar essa bolha sobre os aspectos ideológicos. A população tanto apoiou a mega operação lá no Rio de Janeiro, como em São Paulo, das duas grandes facções, como também apoia a questão da classificação das facções organizadas em entidades terroristas. Veja bem, para sair desse maniqueísmo entre direita e esquerda, o que a direita defende historicamente em relação à segurança pública? Ela defende legislações fortes, ela defende punibilidade e ela defende uma repressão qualificada. Pelo outro lado, a esquerda ela vai defender a prevenção social, ela vai defender os direitos humanos e a ressocialização. Ok, se a gente joga tudo isso no liquidificador e gira a chave, a gente pode ter uma política de segurança pública de Estado que contemple todas essas diretrizes. Agora, desde 2019, no nosso penúltimo livro, eu digo o seguinte, que eu defendo a classificação com terrorismo. Antes até desse debate está sendo colocado de forma abrupta, de forma assodada, onde eu também me associo aos comentaristas anteriores. Por quê? Porque a questão desse fenômeno sociológico, que já tem mais de 40 anos, que começa no Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo e toma todo o Brasil, se a gente for analisar sobre o aspecto epistemológico, sobre o aspecto do direito comparado com outras nações, sobre o aspecto do direito internacional... Voltamos aqui para o segundo bloco do Debate do Povo, são 16 horas e 34 minutos. Hoje recebo aqui o delegado André Santos Pereira, aqui comigo também Leandro Vasques, diretamente dos estúdios da Rádio Povo CBN. Leandro Vasques é advogado criminalista, comigo também agora Robson Rodrigues, que é cientista social e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, Laércio Noronha, que falava aqui durante o intervalo. Laércio é professor de Direito e escritor. Para concluir, Laércio, por favor. Aspecto epistemológico, sobre o aspecto do direito internacional público e do direito comparado, pode-se até discutir que não se deve fazer essa equiparação. Mas no Brasil, a lei de 2016 do terrorismo, né, que não entrou sobre o aspecto político, sobre o aspecto ontológico da realidade brasileira, sobre o aspecto empírico, né, essa classificação já merece. E, para mim, não deveria nem ter a PEC, da segurança pública, e muito menos esse marco legal das facções, se a gente tivesse essa equiparação, aumentando a punibilidade, colocando a Polícia Federal para tomar de forma principal e das Forças Armadas desse fenômeno sociológico e as polícias militar e civil dos estados de forma supletiva. Então, as facções organizadas, elas estão dominando territórios, elas estão na economia formal e elas estão na política. Aqui em Fortaleza, pelo menos 30 prefeituras estão vinculadas a facções organizadas. Duas eleições de município, a segunda vez que vai ser anulada por conta deste vínculo político, né? E desde a década passada, as lideranças das facções, das maiores facções, já diziam: as facções organizadas financiam governadores, prefeitos e deputados federais e estaduais. Então, esse vínculo já está sendo dado. Então, saindo do aspecto ideológico, entrando no aspecto ontológico e empírico, eu sou favorável a essa vinculação, essa equiparação ao terrorismo, por mais que essa lei ela seja discutida de forma assodada e talvez a gente tenha um grande remendo que não vai conseguir tornar a nossa política de segurança pública de Estado. Mais uma vez, a gente vai tentar remediar um fato extremamente grave, periclitante, que assombra a toda a sociedade brasileira e que a população é favorável ao enfrentamento mais duro, né, em relação a esse fenômeno sociológico. Ok, obrigado, Laércio. Eu queria aqui ouvir e primeiro também agradecer a presença do Robson Rodrigues, que é cientista social, como eu já falei. Robson, a gente começou o programa falando sobre esse PL antifacção, que já vai aí para a sua quarta versão. Queria que você avaliasse primeiro a retirada de pontos que estavam presentes ali no início desse pacote, não é? Um marco
contra a violência, contra o crime organizado, e também falasse um pouquinho rapidamente sobre o resultado dessa pesquisa, se de fato a gente pode atribuir essa variação na popularidade do governo do presidente Lula à mega operação ou aos efeitos políticos dessa mega operação policial aí no Rio de Janeiro. Boa tarde. Bom, boa noite a todos os debatedores, boa noite a vocês, boa noite a quem nos assistem. Bom, com relação ao PL, acho que os meus companheiros já colocaram muitas coisas importantes, né, interessantes. Esse assodamento, ele não é profícuo para uma solução técnica do problema. E esses recuos, eles deixam transparecer um fator que a gente não pode deixar de colocar aqui, né? Que é o fator eleitoral, o fator das proximidades com as eleições, é o fator pesquisa eleitoral. Evidentemente que houve uma pressão de vários setores para com aspectos que estavam primeiramente colocados no PL, que eu acho que eram fatores muito absurdos, como foi colocado pelos companheiros que debateram antes de mim, e que houve uma sensibilidade por parte do deputado, evidentemente também pressionado, no meu entendimento, pelo presidente da Câmara, que se viram, né, obrigados a esse recuo, né? Então, isso mostra que o fator eleitoral ele tem sido muito mais forte que o fator técnico, e quem perde com isso, já falaram aqui antes, quem perde com isso não só as instituições que estão querendo fazer um bom trabalho, mas não encontram respaldo nem no arcabouço legal, nem no arcabouço executivo para fazer isso, e a própria população, que é quem mais sofre com os problemas e com as mazelas da segurança pública. Tem uma pergunta aqui, queria que o Leandro respondesse, é do Vladimir Aires. Ele coloca a seguinte questão: se virar terrorismo, vai melhorar em quê? Não é? As consequências negativas a gente já sabe. Viriam sanções e interferências externas, prejuízos econômicos, os benefícios quais seriam? Uma questão que diz respeito a essa proposta que foi classificada pelo delegado André de agenda ideológica, mas que para uma parte, pelo menos, da representação parlamentar seria importante como um instrumento de enfrentamento às facções. Como é que você avalia? Ela tem ou não tem efetividade para encarar o crime hoje? Veja, teria sim, teria, até porque isso é uma questão de nomenclatura, né? Na verdade, o grande drama nacional é de que, eu falei anteriormente sobre a questão do efetivo, né? E, de fato, em algumas localidades no país, nós vivemos cenários de terror, de fato, né? Então, nós sabemos que as Forças Armadas, por exemplo, elas são treinadas, obviamente, para cenários belicosos. E nós enxergamos, sim, alguns cenários tais como no nosso país. Hoje, as Forças Armadas, nós temos cerca de quase 400 mil homens, 200 e poucos mil homens no Exército, 77 mil homens na Marinha, 67 mil homens na Aeronáutica. Não é um efetivo muito generoso comparativamente a outros países, mas eu entendo que uma boa parte desse contingente já poderia sim estar contribuindo com a segurança pública. É bem verdade que as Forças Armadas são dedicadas e treinadas para cenários de guerra. No entanto, nada impediria que um percentual desse efetivo pudesse auxiliar a segurança pública, as seguranças nos estados, né? Até porque é inconcebível você ter um contingente de quase 350 mil homens das Forças Armadas restritos às unidades, os quartéis, enfim, fazendo o quê? Polichinela, apoio de frente, enfim, treinando para quê? Não é? O Brasil é um país pacífico. Dificilmente se vê o Brasil envolvido em guerras, pelo menos nos últimos séculos. Então, eu acredito que já era tempo das Forças Armadas estarem sim contribuindo. E outro gargalo que se verifica é o próprio sistema penitenciário. Porque esse gargalo, onde você verifica que há uma política de governos sazonais e não há uma política padronizada de uniformizar o cumprimento de pena. Então, eu sou até defensor da federalização das unidades prisionais. Eu sei que seria quase utópico, mas eu acredito que isso seria possível. Até porque não há uma padronização. Existem unidades prisionais em que o indivíduo preso, o indivíduo recluso, ele é ocupado. Ou ele trabalha, ou ele estuda, mas isso representa o quê? 20%
das unidades prisionais brasileiras. Né? Não há uma uniformidade. Assim como nós, cidadãos aqui livres, temos uma rotina, todos aqui acordam, trabalham, tomam café, trabalham, almoçam, vão trabalhar, voltam para dormir. Qual é a rotina de um indivíduo preso? Qual é a rotina? Ele estuda, ele trabalha? Existem experiências, sim, pontuais. Aqui mesmo no Ceará existem experiências interessantes, mas não há uma uniformização. Então eu defendo que houvesse uma padronização de rotinas prisionais, onde o indivíduo preso não ficasse submetido a um ócio esplêndido e passasse a ser recrutado por organizações criminosas. Basta você recuar e verificar onde é que as organizações criminosas surgem. Onde elas surgem? Dentro das unidades, lá anos atrás. Então, em razão de quê? Do ócio. Se o indivíduo preso tivesse uma rotina de trabalho ou de estudo de maneira padronizada, uniformizada em todo o território nacional, nós não iríamos eliminar de todo. Mas nós iríamos tentar recuperar, pelo menos resgatar alguns indivíduos que não fossem passar a ser recrutados para o exército do crime organizado. Então, nós vivemos praticamente um narco-estado, né, uma violência que sangra as capitais, algumas cidades também do interior, e o cenário realmente é preocupante. Por isso que eu entendo que a própria lei antiterrorismo é um projeto interessante do deputado Danilo Forte. Agora, ele recuou por uma contingência política e esse cenário que nós temos assistido, infelizmente, está se transformando num palco, onde vão querer votar uma lei, como o delegado André bem colocou, em 11 dias. Como é que você vai fazer uma revolução na legislação, num projeto de lei que entrou no início de novembro, hoje é o dia 12, para ser aprovado? Né? Sem discussão, sem ampliar, sem socializar o debate. Né? Nem os próprios deputados, nem os próprios parlamentares que estão agora lá na Câmara dos Deputados estão tendo a oportunidade de debater. Então é algo de cima para baixo. E mais uma vez, de maneira precipitada, uma legislação vai ser votada, como foi a lei dos crimes hediondos de 90, o homicídio qualificado com o caso da Daniela Pérez em 94, e esse assodamento, essa agonia, é para quê? Para dar satisfação à sociedade, mediaticamente, é o chamado populismo penal. É preciso alterar a legislação? Repito, sim. É preciso evoluir, é preciso readequar a legislação de combate ao crime organizado. Mas não de maneira achovalhada, não a queima-roupa, não de chofre, sem discutir de maneira adequada. Senão nós vamos transformar a legislação numa outra babel jurídica. Por exemplo, aqui tem detalhes do projeto que prevê o quê? Monitoramento dos parlamentos. Dos parlatórios, melhor dizendo. Onde os indivíduos vão estar conversando com os advogados. Sim. E aí, se houver a desconfiança que um advogado estaria em conluio com a organização criminosa, então aquele diálogo é absolutamente monitorado, é gravado. Só que como separar o joio do trigo? Quer dizer que os justos vão pagar pelos pecadores? Quer dizer que os bons profissionais, os grandes advogados, dedicados, não porque pela história, mas pela biografia, quer dizer que eles vão ter a conversa deles nos parlatórios gravadas porque há uma mera suspeita de um conluio. Agora, existem maus profissionais que realmente se mancomunam com o crime organizado? Infelizmente, sim. Só que como é que isso vai ser depurado? Então, muitos assodamentos existem nesse projeto. E ele precisa ser melhor discutido. A OAB discutiu esse projeto? O Conselho Federal da OAB? Não discutiu. A Associação Brasileira de Magistrados discutiu. A Associação do Ministério Público, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil. Não houve contribuição de ninguém. Então, essa imposição quase ditatorial, ela é irracional. Até porque se a gente quer fazer algo que seja bem feito, bem discutido, bem debatido, mas não querem dar uma satisfação e votar a queima-roupa. Então, eu sou radicalmente contrário a essa alteração legislativa feita dessa forma. Embora eu reconheça, repito e encerro, que há uma necessidade, sim, de readequação, de atualização da legislação penal, dando maior rigorismo, sim, maior severidade, mas com mais técnica. E não de maneira assodada como se verifica aqui. Ok, agradeço muito aqui a presença do advogado Leandro Vaz, vai precisar sair aqui, veio e deu uma ótima contribuição ao debate do povo de hoje. O programa faz aqui seu último intervalo, para quem está no rádio, a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado. Desculpa aí, não foi nenhuma entrevista, foi um desabafo, né? Vamos lá, seguindo aqui com o nosso debate, queria já de imediato ouvir o delegado André sobre essas considerações do advogado Leandro Vasques, né? Mas também sobre essa perspectiva de aprovar, me parece, viu, delegado, que há uma disposição aí de aprovar, seja que projeto for, não é? Tanto da parte do governo, tem pressa, há uma pressa que se justifica aí
também pelo calendário político, como da parte da oposição, numa espécie de cabo de guerra, que o senhor já diagnosticou aí muito bem, que tem muito de antecipação desse clima eleitoral, não é isso? Perfeito. A gente tem um calendário apertado, você bem pontuou. O período legislativo vai encerrar ali por volta do dia 21, 22 de dezembro. Muitos debates estão sendo travados lá no Congresso Nacional. A segurança pública é o foco, pelo menos no debate, né? E a gente ainda tem, de outro lado, a PEC da segurança pública, que enfrenta grande resistência também em razão dessas questões. E aí eu vou estabelecer aqui qual é o ponto de dissenso desses projetos, na minha percepção. É que eles estão mexendo com competências. Você vem com a PEC da segurança pública buscando alterar competências, ou seja, as atribuições dos entes federativos, União, Estados, municípios, na matéria de segurança pública, também as competências dos órgãos da segurança pública previstos lá no artigo 144 da Constituição. É isso que a gente tem como um resumo da PEC da segurança pública, PEC 18/2025. E esse projeto de lei, denominado de marco contra, né, as organizações criminosas, enfim, também traz, dentre outros aspectos que são consensuais, esse aspecto de dissenso, que versa sobre competências apuratórias de processo e também das medidas, né, no âmbito de enfrentamento às organizações criminosas. Então, tudo que envolve competência de órgãos, competência de entes federativos na esfera da segurança pública vai ter resistência. Não tem como não ter. Não tem como não ter dissenso. Justamente pelo debate de polarização entre esfera federal, esfera estadual ou esferas antagônicas dentro da polarização política. Portanto, se a gente arranca desse projeto tudo que versa sobre competências e que, na minha visão, não há uma necessidade premente de se tratar disso agora, nesse momento, e com a pressa que a população tem para ver algo sendo feito na esfera da segurança pública no ponto de execução, ou seja, no ponto de resultados, se a gente arranca tudo que trata sobre competências, talvez o projeto possa avançar. Repito, a gente tem muita coisa que precisa ser feita e deve ser feita para que a gente entregue resultados imediatos. E isso passa pelas condições de trabalho dos policiais, pela qualificação dos policiais, pelos recursos aos policiais para trabalharem, por garantias para que possam atuar. E eu vou dar um exemplo aqui muito, muito prático, muito direto. Você vê aí a epidemia de golpes no nosso país. Você vê um crescimento de 410% nos crimes de estelionato, praticados principalmente por meio virtual, de 2018 a 2024 no Brasil. É uma epidemia. Voltamos aqui para o último bloco do Debates do Povo. São 16 horas e 50 minutos. A gente recebe aqui hoje o delegado André Santos. Leandro Vaz precisou deixar o programa mais cedo. Robson Rodrigues, que é professor e cientista social. Laércio Noronha, professor de Direito e escritor. Só para concluir, delegado, por favor. Então, dentro desse exemplo prático em relação aos golpes, os PIX, que todos nós recebemos diariamente aí, tentativas, né? Nessa esfera, a gente tem uma dificuldade das autoridades policiais, do delegado de polícia, de solicitar o bloqueio das contas para onde os recursos das vítimas vão ali no momento daquele golpe. Você tem que fazer um pedido para o Ministério Público se manifestar, para encaminhar para o Poder Judiciário, determinar ou não o bloqueio de uma conta onde o dinheiro da vítima foi parar ali, vítima de um golpe de PIX. Então, isso demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente não consegue atuar com celeridade. Se nós, delegados de polícia, tivéssemos a condição já de determinar diretamente ao banco, não um bloqueio, mas uma suspensão das atividades naquela conta bancária, nós poderíamos preservar ali valores das vítimas de imediato. Então, a hipertrofia de que tudo deve passar pelo Poder Judiciário, de que
tudo deve passar pelo Ministério Público, isso tem que acabar dentro dessas burocracias na investigação criminal. Essa é uma medida imediata, essa é uma medida que pode ser adotada, que precisa de alteração legislativa para que a gente possa trabalhar com plenitude. Questões como essas precisam avançar e eu acredito que sejam pontos de consenso, porque a gente precisa preservar as vítimas. Agora, tudo que for tratar de competências de entes federativos, de órgãos de segurança pública, isso não vai avançar porque não tem consenso, principalmente no cenário de polarização. Obrigado, delegado. Quero ler só 2 comentários aqui do Vladimir Aires. Ele diz o seguinte: o ministro Lewandowski passou 6 meses discutindo com os estados, com a sociedade, e quando chegou na Câmara, o presidente entregou um projeto do governo para um deputado da oposição. Ele está fazendo referência aqui ao deputado Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, está licenciado exatamente para assumir a relatoria desse projeto, né? De lá para cá tem havido muita confusão, digamos assim, nesse processo, exatamente por conta de aspectos que são controversos, né, da natureza do tema, mas também por causa do calendário eleitoral. E aí eu pergunto ao professor Robson como é que essa tensão política que já existe pode inviabilizar a aprovação de qualquer medida, professor, nesse momento, no pós-mega operação lá do Rio de Janeiro, já que me parece que esse tem sido um ingrediente fundamental, né? Essa pressão que houve depois da operação lá no Rio de Janeiro, para que o governo federal assumisse qualquer responsabilidade em relação à segurança pública no Brasil. Olha, as pressões elas são muitas vezes equivocadas, né? Essa não, eu acho que essa foi uma pressão muito positiva, porque os substitutivos eram horríveis sob o ponto de vista técnico da questão, né? Então, esse recuo não quer dizer que vá se tentar em outras oportunidades avançar como questões dessas, classificar como terrorista. Você falou uma palavra que é muito importante, muito significativa, que é a confusão, é causar confusão, né? E acaba que o sistema de justiça criminal hoje ele é muito confuso, né? Só para citar um exemplo, a gente não separa o que é o tráfico de drogas, o tráfico no atacado, né? Onde o objetivo é manter rotas, do microtráfico, onde o objetivo é manter território de uma forma violenta. Então a gente confunde tudo e aí coloca. Depois a gente vai verificar que há uma seletividade penal e quem está sendo trazido para os cárceres para retroalimentar o poder dessas facções criminosas é uma miopia desse sistema. Então, se a gente não faz nenhum básico, separa isso, coisa que muitos países aqui da região já fizeram, já estão muito à frente do Brasil, a gente já fica confundindo as pessoas. Então, essa confusão de querer atacar a competência da Polícia Federal, ora, a gente já está há muito tempo reclamando que havia uma necessidade da Polícia Federal aumentar o efetivo para atuar como polícia, né, ajudando, integrando as forças dos estados. Então, o governo federal, recentemente, embora tardiamente, mas a gente tem que avaliar como positiva, colocou uma PEC da segurança na tentativa de nos organizar o sistema e integrar. Então, há sempre uma disputa, né, uma disputa que não é interessante para as técnicas, para a forma mais técnica de atuação. Nós não temos governança em virtude disso. Eu me lembro que há alguns anos atrás houve a proposta de emenda constitucional, número 51, se eu não me engano, era do então senador Lindenberg Faria. E ela propunha uma maior autonomia dos estados, inclusive, para que se fizesse os seus modelos de polícia da forma como eles se entenderiam para o combate específico de cada estado. E a resistência foi ao inverso. Né? Não se quis isso. Se quis um modelo nacionalizado de polícias, né? Ao invés de modelos locais. E agora o mesmo embate surge, mas contrário senso. Então, quer dizer, não é um embate pela técnica, mas é um embate pelo embate. Eu acho que lamento esses embates, porque nós poderíamos avançar primeiro com a PEC da segurança pública e depois com uma legislação específica, inclusive tirando essas confusões que ainda existem na legislação e que produzem uma miopia do sistema como um todo, com uma falta de governança, uma falta de
operacionalidade dessas integrações, né? E quem perde é a população. Quem perde somos nós, as pessoas que estamos à mercê de mazelas e, na tentativa de ser acobertadas por espetáculos, a gente acaba saindo derrotados, né? Então, não é pelo fato do debate em si. O debate prejudica, mas é pelo fato de não haver propostas mais interessantes que a gente possa avançar. Então, se a gente continuar com esse debate com coisas menores, a gente não avança para as coisas maiores. Não por acaso, o Brasil ele alcançou o patamar de grande player no mercado global da cocaína. Não por acaso, as maiores facções, tanto o PCC, a primeira maior facção criminosa que trabalha com tráfico de drogas, de cocaína, e o Comando Vermelho, eles ascenderam de tal forma que eles se espalharam não só pelo país, mas no mundo. Então, a gente está focando em coisas menores, em coisas que não estão trazendo resultados, e sempre orientados por uma miopia de um sistema que precisa ser reformulado, e não foi. A gente não tem essa governança. A gente não consegue juntar Receita Federal com Polícia Federal e com as polícias estaduais. Quando consegue, é bingo, é ponto. Tivemos a operação recente em São Paulo, que atingiu outro nível, outro patamar de crime que sustenta toda essa criminalidade. Falar de segurança pública é melhor que se fale de uma forma mais adequada, porque dessa forma que nós estamos discutindo, né, onde os interesses eleitorais do momento eles prevalecem sobre as pesquisas, sobre as evidências, sobre tudo que já foi testado, que surtiu efeito e que não surtiu efeito, dos erros e dos acertos, a gente não vai avançar e a gente vai ficar fazendo palco para essas disputas que não contribuem em nada com o aperfeiçoamento de um país que tem números absurdos, perversos de Obrigado, de professor. violência. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Agradeço muito aqui ao professor Robson Rodrigues, também ao Laércio Noronha, que está aqui sempre com a gente, e ao delegado André Santos Pereira, que estiveram conosco aqui no Debate do Povo de hoje. O programa se encerra com trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Carlos Maxwell e Marco Vicenzi, produção de Letícia Lopes, Alan Dantas, Mariana Rebouças e Bruna Lira, direção de jornalismo Jocélio Leal. Araújo. E na sequência vem um ponto final CBN. A gente se encontra de novo amanhã às 16 horas. Até lá. Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95.